Fala pessoal, aqui é o Diego Marinho. Vocês devem ter visto aí que o Dudu não vai mesmo permanecer no Cruzeiro, tá? E aí eu vim trazer aqui para quem estava em Nárnia, quem não acompanhou essa trajetória e explicar o que aconteceu, por que o Dudu não vai ficar no Cruzeiro. E pra gente falar disso, a gente tem que falar da chegada dele ao clube. O Dudu foi anunciado como reforço lá em dezembro de 2024. Não, foi um dos primeiros e principais reforços para a temporada de 2025 da SAF gerida pelo Pedro Lourenço. E obviamente, diante do investimento da carreira e tudo mais, existia uma expectativa muito grande pelo desempenho dele no Cruzeiro, né? E aí, o que vai acontecer nisso tudo? O Dudu ele consegue ser titular com todos os técnicos que a gente teve até aqui. Ele foi titular com o Diniz, ele foi titular com o Wesley Carvalho quando foi técnico interino, na maioria dos jogos. E ele é titular com o Leonardo Jardim no início da passagem do técnico português aqui. Porém, o Leonardo Jardim parece ter encontrado o time ideal dele. E esse time ideal não tem o Dudu. Então, tem também o Gabigol. Esse time titular dele tem na frente do ataque Caio Jorge e Wanderson. Inclusive, Wanderson das poucas... A única contratação, né, pedida pelo Leonardo Jardim aí. Foi quem deu o passe, fez o cruzamento para o gol do Christian no último jogo, com o desvio do Caio Jorge. E aí o Dudu ele vira reserva, ele se torna titular, ele volta à titularidade contra o Palestino, porque o Leonardo Jardim precisava poupar o elenco titular, então ele, Gabigol, outros jogadores aí ganham essa oportunidade de jogar. E na zona mista, após o fim do jogo contra o Palestino, o Dudu deu uma declaração falando sobre a reserva, tá? Ele falou sobre os temas, mas ele falou sobre a reserva também, e eu vou ler aqui exatamente o que ele disse. Para mim é difícil, não me sinto bem, né? A vida toda fui titular e agora estou tendo que me adaptar a esse novo cenário. No meu ponto de vista, vinha numa sequência boa. Não sei por que optaram por me tirar da equipe, mas a gente respeita. E aí, um pouco depois, durante a preparação para o jogo contra o Vasco, o Dudu é cortado. E aí gerou-se um entendimento, a gente chegou a pensar que tinha a ver com essa declaração dele, mas não teve. Aí nós vamos para o jogo contra o Vasco. Um pouco antes do jogo também, a gente tem a notícia de que o Cruzeiro vai se reunir com o Dudu para definir o futuro dele. Então a gente percebe que realmente estava se encerrando o ciclo do Dudu ali. Alguns minutos antes do jogo, o Pedro Lourenço, como sempre faz quando vai aos jogos, ele vai interagir com a torcida e na pergunta de um torcedor sobre o Dudu, ele faz um gesto sugerindo que o Dudu não vai permanecer no Cruzeiro. Beleza? O jogo se desenvolve, o Cruzeiro ganha do Vasco, né? O Dudu, como foi cortado, nem foi pro jogo. E aí, na coletiva, após o fim do jogo, também outro ponto importante de destacar, o Leonardo Jardim, ele nega que o corte do Dudu tem a ver com a fala dele no jogo contra o Palestino. Tá? E que ele não dá detalhes, obviamente, ele não aprofunda a questão, e ele só fala que será resolvido internamente. Aí a gente percebe que realmente as coisas não estavam boas pro lado do Dudu, tá? E aí a gente tem mais algumas notícias na sequência disso. Uma das notícias é que o Cruzeiro não pretende pagar a multa rescisória do Dudu, que é alta, segundo os companheiros da Itatiaia, da Itatiaia 60 milhões, uma multa considerável aí, se a gente for pensar bem. E que o Alexandre Matos, que também foi o principal responsável pela vinda do Dudu ao Cruzeiro, vai ser quem fica responsável pela saída do atacante do clube. E por fim, nessa terça-feira, que o elenco do Cruzeiro se reapresenta aí na Toca 2, foi decidido, o Dudu foi liberado dos treinos, e aí ele vai se reunir com a diretoria posteriormente para definir o seu futuro. Isso é um resumão do que aconteceu para vocês entenderem por que o Dudu está deixando o Cruzeiro. Bom, se o Dudu realmente não ficar no Cruzeiro, sair com a quantidade com os números que ele tem hoje, ele vai deixar o clube com 20 jogos e 2 gols. E por mais que ele tenha falado sobre a reserva recentemente, a maioria dos jogos dele foi como titular. Então, ele vai deixar essa marca aí. Se vocês quiserem saber com todos os detalhes, tudo isso que eu falei aqui, tem matéria, tem tudo, e tudo claro sobre o Cruzeiro, acessem lá, diarioceleste.com.br, que vocês vão ficar muito bem informados. É isso aí, até a próxima.